Bom dia, gente. Oi, Marcelo. Bom dia, pessoal. Gabriela. Bom, vamos começando então com esse Síntese edição especial, né, pelo Dia Internacional da Mulher. Fico muito feliz de estar recebendo aqui, pela primeira vez como convidada a Gabriela Armon, que é uma colega professora do Instituto Begassi. E deixa eu ler rapidinho aqui o currículo que a gente publicou dela, que ela é psicóloga e psicanalista, formada pelo Centro de Estudos Psicanalíticos de São Paulo, membro do Fórum Lacaniano de Florianópolis e professora do Instituto Begassi. Atua na clínica há mais de uma década e atualmente se dedica ao estudo da clínica com bebês. É um resuminho de uma trajetória que certamente é mais complexa que isso, né, Gabi? Mas é legal para te apresentar, assim, quer dizer, você tem uma linha teórica mais ligada com Lacan Uhum. e você se interessa atualmente pela clínica com bebês, o que talvez possa ser interessante também para a gente trazer para essa Sim. conversa hoje. Eu estou bem curioso para saber o que você achou e como que você leu esse filme, O Piano, porque ele é muito rico, assim, né, de Muito, simbolismos. muito, exato, ele é muito simbólico do começo ao fim, né? Eu esqueci de Uhum. colocar um detalhe. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Eu não estava conseguindo participar antes por causa dos horários, e hoje se encaixou, fiquei muito feliz. E aí eu esqueci de uma coisa, você foi ler o currículo, né? Que a gente pensa em currículo, a gente pensa imediatamente no profissional, Uhum. mas tem algo que me atravessa hoje, bom, você sabe, né? Que é muito que é a minha maternidade. Estou com uma filha de 1 ano e 2 meses, a Nina, e uma menina, uma mulher, né? Que virá a ser mulher. Então, quando você lê a trajetória, eu falei, cara, tá faltando uma coisa muito importante aí, que é a maternidade. Como assim eu não coloquei, né? E eu até, quando ele pediu, Gabi, manda um resuminho. Aí eu falei, vê se tá certo, porque eu mandei uma foto, eu tava dando banho na minha filha, com ela na banheira, escrevendo com uma mão, porque ela quer ficar em pé, né? Então, essa loucura do ser mulher, ah, que não tem definição, né? Enfim. Mas, além de tudo, sou mãe, né? Esposa, filha e mãe de uma mulher, que eu acho que é uma questão muito cara hoje para mim, né? Que, o que é como é dar conta disso, no mundo ainda, que eu vi aquele filme, é de 93, e coisas ali que talvez hoje seriam politicamente criticadas, mas talvez não genuinamente observadas, né? Talvez muito para um apelo, enfim, que de alguma forma deve existir, mas que não em termos de significação de uma consciência, né, do lugar da mulher. Mas eu achei a escolha do filme, eu não tinha assistido, e me revirou o estômago, o filme, do começo ao fim. Bom, como que você faz, Marcelo? Você faz um resumo do filme, todo mundo já assistiu, eu posso começar dizendo do que eu pensei, como que, só a dinâmica. Porque se deixar, cara, eu falo, entendeu? E não paro Não, enquanto você não mandar. maravilha, mas a gente quer te ouvir. A gente quer te Tá. ouvir e depois abrimos para um debate. O pessoal gosta de participar aqui. Legal. Ai, por É, favor, a gente então, participe, assim, abra a fica. câmera, vamos todo mundo junto aqui. Quem puder, abre a câmera também para ser mais simpático. A gente sabe que tem gente que está na cama, descansando no final de semana, mas assim, se puder, bota o rostinho aí. Venha. Não, todo mundo que está aqui supõe-se que já assistiu o filme, né? A ideia do Cinepsi é a gente debater depois de todo mundo assistir o filme. Então, Beleza. podemos ficar E vale tranquilos em assistir relação a. depois de novo, né? Que é que nem quando a gente discute um livro, alguma coisa, é rever, porque daí acho que a gente consegue, né? Que eu ando assistir de novo nunca vem da mesma forma, né? É com uma aula, Engraçado, enfim, com qualquer coisa. a minha mãe, por exemplo, ela costuma aparecer. Hoje eu não sei se ela tá, mas ela vem e toda vez ela assiste o filme antes, mas é difícil de agradar lá. Ela não, ela assiste os filmes e fala, pô, cara, eu não entendi por que que você escolheu esse filme. Aí depois ela vem no Cinepsi, ouve todo mundo e tal, fala, não, tá, agora eu achei legal, tal. Então, Agora assim, fez acho que o sentido. Cinepsi tá sendo legal, porque, assim, pelo menos a resposta da minha família aqui é A sua positiva, mãe, assim. né, que alguém devia agradar, tá dando certo. Não, eu achei uma escolha muito certeira e muito cirúrgica. Porque eu acho que eu começo assim, né? Bom, mulherada, né? A gente pode dizer parabéns para nós. Eu acho que é um parabéns muito genuíno mesmo, porque esse lugar não é brincadeira.
Mas é cansativo esse lance de homenagem, né? Eu acho que a homenagem, lógico, eu quero ganhar uma florzinha, ganhar um chocolate, sempre é bem-vindo, né? Mas não precisa ser um dia especial, pode ser todo dia, seja muito bem-vindo. Mas acho que a gente está falando de reconhecimento, né? De valorização. E eu acho que o que o filme começa desde o início ali trazendo é uma ausência de reconhecimento no sentido não do que se faz, de reconhecer a existência, né? A gente parte do princípio, né? O pressuposto do filme é uma mulher silenciada. Eu não consigo não pensar, no filme que fala que ela perdeu a voz aos 6 anos e ninguém soube explicar o porquê, o que aconteceu. Eu estou dando um curso de introdução, fundamentos da psicanálise, a gente está trabalhando justamente o caso de Ana O, né? O primeiro caso que inaugura a psicanálise para Freud, um caso de histeria, em que ele inicia ali o Talking Cure, que é o nome que inclusive ela mesma nomeou, e à primeira vista, né, o que eu penso ali, trazendo a psicanálise um tanto, dessa possibilidade de uma conversão histérica. E vamos só deixar muito claro que a gente não está falando da histeria que é usada para atingir as mulheres no lugar de você estar histérica, mas da histeria enquanto uma manifestação de uma defesa inconsciente diante do outro, diante da impossibilidade do desejo da mulher, né? Então, o filme começa com uma menina que silenciou aos 6 anos. E eu acho muito, e aí eu vou dar um salto duplo carpado para o final do filme, que quando ela volta, a voz dela ela fala, continua sendo a voz de uma menina. E me arrepiou a hora que ela falou no final, porque ela continuou com a voz de menina, não porque, né, no filme a voz dela não cresceu com ela, mas porque o lugar da mulher, ainda da filha também, ou da menina dos 6 anos, que como foi se tornar mulher, sendo que é um caminho não traçado. O lugar da mulher é o casar e ter filhos, ainda mais na década, né, no século que passa, ou na década que passa o filme, nas circunstâncias feito em 93, o lugar da mulher é casar, ter filhos e ser calada. Servir o homem, estar no lugar de inexistência. Então, quando o filme começa e ela não tem voz, e ela fala muito no pensamento dela, isso me ocorre, esse lugar da mulher, que é o qual a gente discute hoje, ah, e vamos pensar o que a psicanálise traz, né? A psicanálise se funda no enigma da mulher. Freud começa ali a psicanálise com a histeria, no enigma. O que é esse desejo da mulher? O que é esse sofrimento histérico que no início, para os médicos, estava muito ligado, né, à questão do útero, inclusive o nome, de onde vem a histeria, mas como se fosse uma coisa exclusiva das mulheres. E vamos contextualizar Freud, né, no século, enfim, no século XIX, XX, onde ele estava situado, num lugar, sim, machista, misógino, mas que dá voz quando ele decide escutar essas mulheres. Me fala da sua dor, do teu sofrimento. Então, a mulher, a histeria, a conversão histérica, como, por exemplo, a perda de uma voz, no caso de Ana O, paralisias, afecções inúmeras, perder a língua materna, episódios de cegueira, de dor, perda de apetite, de tentativas de suicídio, era a maneira como ela poderia falar. Era por onde saía alguma coisa da ordem do seu sofrimento. Que quando a gente lê o texto freudiano, me chama muito a atenção uma frase lá de Ana O, que ela cuidava dos afazeres domésticos de forma impecável. A mulher impecável. Ali já traz, né, no sentido cristão da palavra, o lugar da mulher que não peca uma vez que não tem desejo sexual, não transa, não, ela está ali para ser vista e reproduzir, né? A mulher é tida como aquela que destrói o lar do outro, né? Se é a mulher que não é impecável. Então, ela tinha um lugar de impecável. E quando esse filme começa e essa mulher chega na ilha já com uma filha, é interessante que, pelo menos que eu entendi, porque eu estava com a minha filha acordando, parei algumas 20 vezes nesse dia que ela estava acordando muito. E aí eu voltava e travava o filme e voltava. É, não se diz o que acontece com a história do marido dela, né? Fica no imaginário daquela menina de que esse pai morreu queimado de uma maneira muito trágica e naquele momento a mãe perde a voz diante da tragédia. E que ele também foi professor dela. Ele a ensinou muita coisa, mas tem algo não contado, né? Tem um silenciamento ali também da história dessa mulher que chega com essa filha e ela é entregue, né? Ela diz: meu pai escolheu por mim. Então, a gente vai vendo uma retirada do lugar de desejo, do desejo psicanalítico, no sentido de
quem eu sou diante do outro, como eu estou diante do outro, em que ela não pode ser, desde a escolha do casamento, talvez do primeiro, do segundo, da ida até esse lugar, e dela não poder levar o piano dela, que é a voz dela. Então, acho que a gente tem que olhar para esses, parecem duas histórias, né, que vão se costurando de dois homens e tem um romance romântico ao redor né, com o homem com que ela se, é George, eu acho, né, que ela se relaciona, o Roger, George, o George, né, que ela se relaciona, que de alguma forma também é pela ordem da privação, da violência, do abuso, mas é o lugar talvez que ela tem minimamente uma liberdade. E como a mulher teve que se encaixar e se contentar ao longo da história com o que lhe é dado. Não é eu tive o suficiente, eu aceitei o que eu tive. Então ele dá voz para ela, mas ele negocia em algum momento, né? Tem uma virada de chave, tipo, vai embora, e aí ela volta nesse você pode ir, mas era o único caminho que existia, né? Então vamos chegar lá. Mas o que me chama muita atenção no decorrer ali do começo da história é esse silenciamento em que a menina fala por ela. Então a voz dela é de menina e quem fala por ela também é uma criança. Uma menina extremamente assustada, que cresce para falar quando a mãe gesticula de forma mais intensa e que dá voz a essa mulher silenciada. E que não entende quando essa mãe tem desejos sexuais. Por que você está me deixando para fora da casa? A princípio, que essa mãe não tinha uma escolha, ela poderia ficar sem o piano, então tem algo do desejo dela que circula, e que talvez a mulher deseje também estar no lugar. E que lhe é proibido, lhe é tirado da fantasia sexual, por exemplo, do eu quero uma relação, né, onde sou dominada, e isso também é proibido, né? A mulher não pode querer ter essa relação, mas a mulher tem que ter essa relação sem opção. Então, assim, se o homem a domina na história, é porque é o lugar dela. Se ela deseja ser dominada, pera lá, você é pecadora, né, perversa, você não pode desejar esse lugar. Então, como é impossível o lugar da existência do desejo. E ela chega nessa casa, né? Esse homem que a princípio parece muito polido, de dar espaço para ela, né? O seu tempo, eu tô aqui, e que no final se mostra extremamente violento. Ele não a escuta desde o início, ela pede, ela implora pelo seu piano. É pesado demais, é quase como você é pesada demais. Eu só quero o seu corpo, não quero que tenha além disso. Não quero a tua voz. E eu não sei se vocês separaram uma conversa entre aquelas mulheres que estão ao redor dele, e a gente vai pensar um pouco na relação da mulher com a própria mulher, né? E que tem uma frase muito triste que ela fala assim do animal de estimação. Ah, mas o bom do animal de estimação é que ele não fala. E ali uma sobreposição. Ai, gente, me arrepia, essas coisas arrepiam vocês, me arrepia isso. É triste, né? É o lugar que a mulher foi criada para disputar com a outra mulher e de uma dificuldade desse ajuntamento, né? Dessa, enfim, tem palavras bonitas para dizer isso, mas acho que a gente tem que olhar para essa escassez que a mulher foi criada do sustentar o teu lugar sem tomar o lugar da outra, né? Parece que não cabe, uma vez que o homem está ali como esse, né, todas ao redor, e aí fica todos ao redor dele, defendendo, né? Ela é estranha, ela estava esquisita no dia do casamento, e aquele casamento de aparências, né? Tira a foto, tira a roupa, e debaixo da chuva, e ela cada vez mais calada, sendo calada e pedindo, cadê meu piano? Cadê a minha voz? E aí ele negocia esse piano por terras. E aí a gente fala do valor da mulher enquanto um sujeito desejante. E aí a gente pode ir para Freud, dizendo do narcisismo das pequenas diferenças, que isso, gente, é muito atual. O maior índice de divórcios hoje, que aparece muito, é no primeiro ano do nascimento de um bebê. Os casais se separam. E eu penso, se os casais se separam, se os homens se separam. Porque naquele momento há uma perda, né, da relação conjugal, naturalmente, porque essa mulher está tomada. Se há desejos, né, não vamos colocar a mulher como instinto materno, porque isso também é uma construção, mas a mulher que adota o seu filho, e a mulher, óbvio, ela tem uma relação materna de corpo, né? A mulher é carnal, então ela tem algo no real do corpo que atravessa e que nasce bebê. E se essa mulher adota essa criança, é uma relação muito intensa. Do homem é no campo do imaginário. Ele vai ter que trabalhar muito para construir essa relação com essa criança. Mas ele perde essa mulher durante um tempo. E não só a perde,
como existia uma competição ali. A mulher fica grande nesse momento, ela vira uma leoa. Muitas vezes, na ausência desse homem que não dá conta da paternidade, ou dessa mulher que às vezes não dá espaço, porque tá essa loucura, mas de uma relação de ameaça, quando a mulher fica muito grande. E o narcisismo das pequenas diferenças, e o que acontece, só um parênteses, na maioria dos divórcios, é que há a culpabilização da mulher. Você faltou, você não fez, você não transou, você, no lugar de uma responsabilização dessa mulher que não deu conta desse homem, porque ela ficou muita coisa. Então, um rebaixamento dessa função que é grande demais. E que talvez pela primeira vez o homem se sinta assim: o que que eu faço aqui? Qual é o meu papel? A gente brinca, se a mulher não disser que você é o pai, você não é o pai, querido, isso não existe, né? Quem dá a voz, quem nomeia o pai é a mãe. Então, Uhum. o narcisismo das pequenas diferenças vai dizer, né, Freud vai trabalhar com isso, qual que é a diferença entre ele vai dizer isso no texto, né? Entre um alemão e um judeu alemão. A diferença que faz com que um alemão mate um judeu alemão é uma palavrinha. A diferença é muito pouca, é muito pequena. E isso torna assustadora e ameaçadora. É como, vamos pegar um caso de um casal de ciúmes, assim, uma relação. A mulher ou o homem tende a ter ciúmes daquele outro que é muito parecido com ele. Ele não vai ter ciúmes de uma mulher de uma tribo Maori da Nova Zelândia, que apareceu nua ali na frente, ou um homem, porque é diferente demais. É uma diferença que talvez chame a atenção dos dois. Agora, quando é muito parecido, quando a diferença é mínima, isso é muito ameaçador. E a diferença de um homem para uma mulher é muito pequena. É anatômica. É uma saliência, vamos colocar assim. E que, durante a história, se trouxe a mulher como feita a partir disso, né? Como a diferença sexual marcada pelo falo, pela presença de algo, por esse falo que representa esse poder, né? Vamos só voltar que o falo não é o pênis. Em Freud, isso estava ali, inveja do pênis, né? Eu acho que é muito mais o contrário, os homens têm inveja da mulher, que é, como Lacan diz, a mulher goza com todo o corpo, ela não goza com o pênis. Que dó dos homens que não sabem fazer isso, que precisam de um aparato, o dinheiro é o carro, né, de próteses para poder estar ali, senão ele fale, literalmente, metaforicamente, mas esse falo que circula, e que na história, ainda hoje, a mulher sofre procurando o seu, tentando encontrar sem perceber que circula por tudo isso. Então, voltando ao filme, no momento em que ela diz, eu preciso daquilo, bom, eu não quero ouvir, porque o dela é menos valia. É uma valorização, não tem espaço para isso. Eu troco por terras. Quanto mais posse, maior o meu falo. É uma disputa clara, é um silenciamento. E esse outro homem, né, que fica atraído demais por esse enigma que ela traz, essa mulher que não fala, mas fala com as mãos, fala com a música, e a gente volta para Freud, o enigma da mulher. O que quer a mulher? O que deseja a mulher? E dá esse espaço para ela a troca das fantasias dele, né? Você toca, se você me permitir ir a fundo nesse enigma. Se você me permitir enxergar o que tem aí de uma maneira muito, bom, violenta, eu diria, né? Mas que de alguma forma acende nela um desejo, porque ele é escuta. Ele tem prazer na escuta. Né? Gente, vocês querem me interromper, por favor, tá? Pra gente ir discutindo. Porque senão depois eu falo, depois esquece. Vocês querem falar, isso aqui me chama atenção, fique à vontade. Então, e essa criança, que eu acho que ela representa tanto a filha, mas representa ela enquanto mulher. Ela acaba de dizer que a mulher é a mulher, a mulher filha, a mulher mãe. Quando a gente escuta a mulher na clínica, quando a gente escuta o sujeito, a gente escuta, e a mulher não do lugar sexual, mas a mulher enquanto posição da linguagem, que ainda depende, né, do gênero, do gênero da, do órgão, da biologia, mas do lugar o qual se fala,
Essa mulher que não tá, que nesse caso ela pode ser escutada e que a da menina, tá falando desse sujeito da menina, que na clínica a gente escuta a história na relação, né? A avó com a mãe com essa mulher que tá falando, essa mulher com ela enquanto bebê, enquanto menina. E essa filha que aparece ali, por muitas vezes eu fiquei pensando o quanto ela é a filha, mas o quanto ela também é a Ada menina. O quanto ela é a Ada criança que de alguma forma pode falar. Ó, tá acontecendo alguma coisa ali e chama esse homem no lugar de pai, não no lugar do marido. No lugar de pai, porque tem alguma coisa dessa sexualidade que não pode haver. Porque essa menina também cresce, é uma criança, obviamente, mas podada sexualmente. Quando ela tá brincando, tem uma cena que ela tá com os meninos maores brincando na árvore e tendo representações ali de sexualidade, e fala, você tá envergonhando. Você não pode fazer isso, não tem um lugar para isso para você. Isso não existe. Ela faz o mesmo com a mãe. Ela vê a mãe, sem entender o que é, mas ela chama alguém que castre essa relação. E é muito triste a cena em que ela se vê responsável por isso, né? Em que ela corre né, eu matei a minha mãe. Mas esse silenciamento do corpo, da fala, porque é muito perigoso quando uma mulher se põe a falar, pelas denúncias, pela confissão dos seus desejos, que é uma mulher. Tanto que o primeiro o marido dela ali, ele assiste às cenas de sexo, ele tem prazer, ele goza desse lugar, né? Sem o falo, o homem fale. Exatamente. É a falência do homem, é a queda fálica. E o falo, que tem várias representações. Nesse homem, o falo é as terras dele, porque ele troca, e quando o homem devolve o piano e fala assim, minhas terras e meu dinheiro. A mulher não existe nessa equação, né? Senão para servi-lo. E aí tem toda essa cena, né, de quando começa uma suposta relação, uma relação ali sexual, dela descobrindo o corpo dele, dela interessada, e ela volta num lugar muito infantil ali, de tirar roupa, de olhar, de explorar, enquanto o outro ela é colocado no lugar de uma mulher porque ela é escutada. Apesar das nuances de um filme de 93 trazer, né, uma relação abusiva e que se transforma em amor, a gente pode pensar, né, no, como chama, aquele, quando a mulher se apaixona pelo seu prisioneiro, pelo seu algoz, De Síndrome Estocolmo, de se não me engano. Estocolmo, isso. Em alguma instância parece, tem um traço ali, né? Mas quando ele liberta ela, bom, isso se transforma. E essa criança que a denuncia, oi, é Freud, fale, querida. Eu sempre esqueço de trocar. Meu nome é Ana Heller. Oi, Ana. E, gente, é, cara, quanta coisa você já traz. E acho que te ouvindo, se essa história fosse hoje, a gente tem todos os motivos para botar esses nomes, né? A gente tem essa nominação toda. Eu fico muito confusa em relação a afeto com esse filme, porque tem uma ingenuidade de um desenvolvimento de uma sociedade, né? A gente está falando de como a coisa vai e não tem um entendimento. Quando você não tem nominado aquilo que a sua ação faz, é confuso para todos, Uhum. né? Então, eu acho que o marido, né? O marido, o que a Primeiro, possui, vamos para assim. Sim. ele não se incomoda, talvez, com ela ter essa história. Ele se incomoda com ela não dar-lhe o afeto. Porque Uhum. ele se incomoda quando ela dá o coração, ela dá o meu coração, ela tira a tecla, né, aquele piano. Eu trago muitas perguntas de que representações são essas que a diretora Uhum. traz do filme. A primeira é, que tempo é esse, né? A gente está falando de uma Nova Zelândia extremamente patriarcal e indo para lugares inóspitos. Então, é porque eu sou do cinema e da psicanálise, então eu estou tentando trazer um pouco o que que o Sim, sim, filme não, e o traz como filme, imagem. sim, Então, e o a filme ele gente traz um desbravamento, né, de terras. ele começa com aquelas coisas todas naquela praia, né, jogada. Aquelas duas mulheres ali completamente jogadas, né? A voz dela tá o tempo todo dessa forma infantilizada. Eu fiquei pensando muito sobre o filme, revi ontem. Essa voz, ela não é calada, ela tem voz no filme, desde o Sim, início, onde ela fala sobre ela ali, né? Ah, o meu marido me aceitou, mesmo sendo muda, falada, isso. né? Tem toda uma apresentação de que esse cara já aceitou ela calada, de que a coisa seria dada dessa forma. Uhum. Mas para mim a coisa me mexe muito. Tá mudo, né? A coisa Não, sim. mexe na viagem.
quando elas chegam, né, naquele mar, elas sendo carregadas por aqueles caras, né? E essa menina que fala, eu acho que quando ela não fala, ela dá voz para a filha. Ela vai falar. Essa menina pequena, criança, ela vai falar e vai falar talvez por mim, e vai ter alguma força, né? Eu vejo uma tentativa de não vejo um filme nada silencioso. Uhum. Fico pensando que lugar é esse, né? Que a gente não vê. Não sei se vocês percebem, a gente não vê o lado de fora. Isso me dá uma certa angústia. A gente entende que é a construção de algum lugar, né? A gente vê aquelas Parece árvores, uma aquela. ilha. Para mim, quando mostra, parece uma ilha Sim, é algum sendo lugar da desbravada, né? colônia, né? É algum lugar da Sim. colônia ali sendo desbravada, que é um momento extremamente patriarcal, onde a mulher é sim posse e ponto, né? Imagina ter um Você falou piano. muito bem, quando eles trazem as coisas e as mulheres no meio das coisas, mais coisas, E elas né? ficam ali, Elas são elas objetificadas. passam a Exato. noite. E esses selvagens, vou usar essa palavra porque, assim, eu acho que Freud, Ferenc, acertaram todos ainda, chamando de patologia, porque hoje, gente, o meu vizinho de baixo chama o viado de gay, de doente. Então, eu acho que, não me prendendo aos termos que eles usam, eu acho que, como esse filme, faz muito sentido tudo o que acontece, né? E eu acho que é uma história de amor. Eu acho que esse cara se apaixona por ela de uma Uhum. forma violenta. É a forma menos violenta possível aquilo que ele dá para ela, né? Que é ter o piano em casa. Se eu tiver o piano em casa, talvez eu entenda que esse marido não vai sacanear ela não deixando ela tocar. Ela me fez vir à praia. Olha que é isso? Que mulher é essa que se apresenta aqui? Ele tem Ela tem, tatuagem exato, na... ela tem um enigma muito que é Ele o que também, ela né? traz Ele tem aquela cara marcada. tatuada. É um inglês que tem aquela cara tatuada, né? Sim. Eu gostei muito do que você falou, é Ana, né? Que agora eu li o Freud e me deu nome, é Ana. É, da questão da cena, porque também me intriga que lugar é esse. E é um não lugar, porque não tem nome, são terras. São terras em que ela é dominada por esses povos primitivos, selvagens, e que de alguma forma também avança no sentido da dominação da terra desses selvagens, de dominá-los e tomar deles, de uma forma, apesar deles serem ainda, mas nós estamos aqui com esse saber que vocês não detêm e que nós temos que controlar esses selvagens. Nós temos que controlar esses povos primitivos nessa, né? Não faz essa brincadeira sexual. Existe uma, como né, no Brasil houve essa tentativa de dominação que acontece com a mulher. Então, sim, vem algo de uma história, e de maneira nenhuma é silencioso o filme, porque ela fala, as músicas que ela toca, a intensidade com que ela toca, quando ela põe essa menina a falar, eu gostei muito da sua fala, ela abre um caminho novo, quando ela dá voz para essa criança, e essa menina pode gritar. Ela disse que ela quer o piano agora. Inclusive dizer coisas que a mãe não disse. Ela diz coisas que a mãe não E diz, se a gente pensa né? na psicanálise com essa questão da transgeracionalidade, com o quanto a gente repete na tentativa, né, de elaborar, talvez fazer as pazes ou suportar o que aconteceu. Então, a gente afeta as novas gerações defendendo as passadas. E nesse momento, quando ela dá voz para essa menina e coloca ela numa posição que talvez ela não teve de fala, porque ela se cala aos 6, e essa menina deve ter em torno de 10 anos, 7 a 10 mais ou menos, é o momento que ela se cala, né? Então, talvez sim, uma fala, e quando ela pula no mar, né? Quando ela se prende ao piano, propositalmente deixa o pé ali, acho que ela fala assim, é como se meu desejo não quisesse que eu morresse, tinha muita pulsão de vida ali, né? Mas é como se não houvesse outro caminho senão, ao passo que a gente pensa, né, a gente vai com outro assunto totalmente, mas uma morte, um suicídio, que eu não acho que ali era um suicídio, eu acho que isso traz muito da histeria enquanto não uma tentativa, não um desejo de morte, um desejo de ser escutada, e ser escutada no silenciamento, será que eu estiver lá no fundo, aí silenciou, porque é muito barulhento o mundo para essa mulher, né, é muita coisa, então quando ela toca, ela, não, eu quero viver, e aquela menina estava pronta, não que ela estava sendo abandonada, mas eu penso no sentido talvez dela ter voz, né? E sim, para mim é um romance, tanto que durante o filme, de novo, quando você fala aquilo que é nomeado, é possível ser trabalhado. A angústia e o sofrimento estão no silenciamento. A construção e análise que a gente faz não é sobre somente lembrar, mas é construir onde há lacunas e dar nomes, porque o lugar de espera, o lugar do não saber, é o lugar onde há o sofrimento. Então, se desse nome hoje para todas as cenas e tudo mais, ou mesmo que esse primeiro marido, que para ele
talvez a mulher ter prazer e ele perde o coração dela, mas eu penso que não é no sentido de um, né, porque de um momento ele fala, vai embora, pode ir embora porque eu não posso ter você como eu quero, você não consegue me amar, mas é um lugar de um amor onde você me ama nos meus termos, porque eu não consigo te dar condições de me amar. O amor acontece, sem dúvida nenhuma, né? Tem algo do amor que a gente não detém. Mas tem uma manutenção dessa relação em que ele não é capaz de fazer. Ele não faz, porque ele não dá espaço para ela, né? E eu acho que o fato dela chegar como posse, aí tem um lance que é a liberdade. Eu achei lindo, porque o amor é liberdade, quando ele diz, vai embora, o Jorge fala, pode ir embora, eu não quero você aqui, e ela decide voltar. Se isso for importante para você, volte amanhã, né? E aí ela se entrega aquilo porque ela pode ter escolha, né? De desejar estar ali. Você pode falar. E depois o pessoal fala e a gente continua, porque tem bastante coisa. É que essa cena do piano dela se jogando, eu fiquei pensando muito porque eu estava numa supervisão e apareceu um caso com um bebê. E eu achei incrível, porque, enfim, ele é achado numa lata de lixo, Rio de Janeiro. Enfim, ele no hospital vai passando por muitos momentos até que vai um psicanalista. E o psicanalista começa a nomear aquilo que ele está passando, o que aquele corpo está acontecendo isso, né? Quando a gente tem que se autorizar para simbolizar para o outro, como é que você simboliza para um bebê no lixo, né? Em algum momento o bebê está muito mal e ele diz: se você quiser, você pode morrer. E o bebê, a partir daí, vive. Porque quando alguém realiza a sua existência, ela já estava morta. Ela estava Uhum. morta o tempo todo, né? Ela vem de uma história, quando a gente fala dessa moral, a gente está falando de um lugar inóspito, né? Onde a moral inglesa tá roupa, naquele lugar onde ela poderia estar completamente confortável, ela está Livre, com aquele chapéu, ela está com aquele espartilho. E aquele cara, ele vai no buraco da meia, enquanto o outro arranca-lhe a roupa, né? Ele sobe em cima dela enquanto ela arranca-lhe o dedo e depois sobe nela, né? E sim. então tem uma diferença de um tratar, mesmo De sendo uma isso que está dado, gentileza. né? Sim, sim, sim. É porque a gente aqui é tão difícil para a gente mulher, eu me vendo aqui olhar isso, dando esses nomes e talvez podendo responder ao Marcelo, não vou aceitar seu feliz Dia das Mulheres, porque é um mundo que me mata. Ali não estava. Então, de repente, se o Marcelo era o que tinha, Marcelo, vem aqui, é você que eu vou querer que me Exato. ame. É quando a gente fala, por exemplo, de uma crítica ao Freud, porque era patriarcal, porque era machista, misógino, é o contexto que se tinha. Oi, E dentro do que gente, se eu tinha, acho, Gabi, eu acho que se a gente se nós, da psicanálise, se essa é a crítica, eu não estou nem ouvindo mais, porque exato, tem exato. tanta. E Se tem é muito, né, isso, Ana, disso. Então, assim, porra, assim como, por exemplo, a é ideia para não ficar, é, mesmo. a Tá indo ideia do fora. feminismo, não é só a mulher que faz o que quiser tal, a gente tem que ir lá, é questão de raça, de gênero. O feminismo da mulher branca joga fora. A gente falando do feminismo da mulher negra, que é objetificada, que é um corpo. Então a gente tem que voltar muito às casas para entender. E eu tomo cuidado, porque a gente pode ser cancelado nessas falas, né? Mas de entender que a Faz gente está falando parte. Freud de uma foi, época. Ferenczi foi, são E eles a que me gente dão vai ser. autoridade Exato, para dizer, exato. né? Tipo, não criar mais conflitos por causa da psicanálise. Tá tudo escrito ali. Então eu saio e falo, não estão lendo direito, gente. Vamos, vamos, vamos. Perfeito. Assina embaixo. Esse lugar da gentileza com que ele trata, e é violento, mas como você diz, num momento ele vai, beija, ele se retira, ele pede, eu quero o seu corpo, e ele abraça, e os dois deitam nus numa mútua, né, numa descoberta ali, e que parece que ela também pode aprender. De alguma forma, ela também está aprendendo isso, né? E quando ele abre o buraco também, ele vai delicadamente, né? Tanto que eu estava assistindo, meu padrasto estava junto, ele falou assim, mas não, meu padrasto bem cartesiano, zero simbólico. Ele falou assim, mas o que eles fizeram? Não apareceu? Eu falei, calma, né? Vamos esperar um pouco para... Porque a primeira instância, Altamente pô, ele estuprou erótico, na ela. verdade. Altamente erótico aquilo. Eu achei Exato. essas cenas todas né? Nudes, a gente está num mundo fazendo diálogo com hoje. Que corpo é esse que ainda sendo violentado, eu continuo assim, não sendo Aí é o livre braço, né? Eu quero ver de. o seu ombro, eu quero ver os seus braços. Então É. tem um despir lento, em que também na velocidade dela, ela pode gozar com esse lugar. Aí a gente volta para pensar o lugar da mulher que deseja, talvez uma relação onde ela pode se oferecer como um objeto de desejo para o desejo próprio dela.
não para Ela, satisfazer ela ele. até tenta fazer isso no filme com o próprio marido. Quando ela recebe a notícia de que o cara vai embora, ela sabe que dentro de toda essa realidade pulsa esse corpo. Então ela quer tocar, mas não é suficiente. Eu acho que o jogo vira aí, o ódio começa aí, se inverte. É você que está me mandando na Porque, cama, é você que está exatamente. mandando. Ela tá num lugar que ela faz o que o cara fez com ela. Eu quero descobrir o teu corpo. Eu quero olhar o buraquinho, né? O buraco da meia, e ela vai nas nádegas dele, vai tentando olhar, ele se cobre, não, aqui não. Aqui não. Então, e aí você põe um ponto interessante do ódio contra a mulher, que é uma coisa que, né, que a gente consegue hoje nomear. Feminicídio está aí para isso, para a gente dar um nome para a violência contra a mulher, porque antes era violência, mas a violência contra a mulher, a partir desse lugar da proximidade da mulher, e quando a mulher senta no lugar e ela diz, eu quero te tocar nesse lugar dessa forma, isso não existe para você. E aí ele corta um dedo, muito fálica essa cena, né? Ele corta um dedo dela e ela dá também o coração, mas também uma tecla. E a gente pode pensar nesses símbolos fálicos do eu tô dando onde meu falo circula. E olha que interessante, porque a gente, Lacan vai dizer do amor, né? O amor é dar o que não se tem para aquele que não quer. Ela fica faltante, porque falta uma tecla. E vai faltar Ela, o dedo, né, também. E como você trouxe a palavra, só para deixar as meninas falarem, você trouxe uma palavra que me interessa muito, que é prótese. Ela uhum, consegue seguir com uma prótese, né? Que você fala, você se exato, refere à prótese como o pênis, né? exato, Ela coloca exatamente. ali uma prótese e ela segue, estranha, seguindo estranha, né? E só É antes de abrir para lindo. vocês, aproveitar essa cena da prótese, que faz um barulho na hora que ela toca. E me chama muito tec, tec. Essa marca do não silenciamento, inclusive quando ela fala com as mãos e quando ela consegue verbalizar e vai falando, isso vai saindo. ah, mas desde que ela diz, eu sou a estranha da cidade, mas ele está aqui comigo, né? Tem alguém que me reconhece na minha estranheza, da mulher, que ela não é essa mulher coberta com um chapéu perfeita, mas tem algo que destoa e é duro, é rígido, é firme, assim como ela é muito firme. A dureza com que ela diz o que ela quer, o que ela não quer, a firmeza com que ela nomeia isso. E aí tem a cena dela aprendendo a falar, ou seja, a voz dela retorna. Quando ela é reconhecida, aí eu vou pular para o bebê. Dou aulas, né, de psicanálise com bebês e estou nesse mundo. A Françoise Doutor trabalha muito isso com bebês prematuros e nomeia o mais difícil, né? Os seus pais, o máximo que eles puderam dar de amor para você, talvez foi te deixar numa lata de lixo. Isso é o que você tem, mas esse não é o amor com o qual você pode viver. E aí a criança começa a responder. Ou seja, contornar esse corpo, e esse cara faz isso quando ele contorna primeiro o furo, primeiro o braço, e aí vai um contorno desse corpo, primeiro o som, que é a voz, e ele fala assim, tenta falar para mim, e o outro exige que ela fala, né? Fala, e ela não pode falar. Ela não, e ele não quer ouvir, porque ele não quer ouvir. Ele pede algo que ela não pode dar. E o outro aceita o que ela não pode dar, né? O amor é aceitar o que o outro não tem, né? O que ele não tem, vem com a falta. E aí na cena que ela tá coberta, para que a voz dela saia, é como se ela tivesse que estar ali, sabe o véu que a gente fala em psicanálise, né? Desse objeto A, que é o que gira em torno e ela tá coberta, ele vem e beija ela por cima desse véu. E aí ele descobre ela. Então a gente está falando de um descobrimento, a gente volta para o início da sua fala, que terra era aquela sendo descoberta? E ela é descoberta de todas aquelas camadas de roupa. E ela é descoberta, a voz que se descobre, que sai estranha, O fraca, né? amor, como é que o amor é É encontrado naquele descoberta. lugar? Como é que eu acho que isso gera o ódio, né? Como esses dois estranhos, esse tatuado, esse que vem para cá e se volta a Uma ser o muda, outro, se muda para ser o outro, né? E a gente tá. Deixa a Helena falar que tem essa questão uhum, colonial também, sei né? De que trocar um sim. cobertor por um sei lá o quê, né, gente? Tem muitas Uhum. questões nesse filme. Querida, e tinha mais alguém depois, né, que levantou a mão, volta aqui, por favor. Olá. Bem, primeiro eu Oi. queria agradecer assim, essa proposta, porque esse era um filme que tinha me intrigado muito tempo atrás. Eu lembro quando era criança e foi lançado e tal, minha madrasta gostou bastante. E eu, na época, achei o filme muito sombrio para criança, assim, e acabou entrando enfim, não voltei para assistir. E achei muito legal daí de conseguir retomar, achei maravilhoso assistir de madrugadinha, assim. Mas para mim chamou bastante a atenção também a questão da relação.
da mulher, né, do corpo, com a natureza, né? Que diz ali, assim, a sociedade trata, né, a terra como os homens tratam as mulheres, né? Essa coisa de violentar, de explorar, de dominar, né? E porque me chamou muita atenção assim todo aquele território, né, em torno da casa do Jorge era uma floresta, né? E em torno da casa do marido eram árvores queimadas, assim, né? Era Desmatada, né? aquele cenário devastado, né? Inóspito, assim. E essa relação com o povo maori, achei também muito interessante, porque trazia isso, né? Aquele pudor da religião né? E da cultura inglesa, né? Tudo que é reprimido. E os indígenas, né? Aquele homem, quando ele dá uma cantada no cara, fala, ai, né? Aquele homem maori, né? Quando eles estão ali assim, se divertindo e tal, e ele fala sobre ele, tem uma mulher, ela também, né, essa liberdade sexual, assim, as crianças brincando também, né, beijando a árvore, enquanto, né, em contraponto a toda essa repressão, assim. Então, achei realmente um tesouro, assim, esse filme, essa diretora, fiquei com vontade de assistir tudo dela, porque achei assim nos detalhes, além da beleza mesmo, né, estética, assim, todos esses detalhes sutis que você fala é um olhar muito apurado mesmo, né, e que vai para essa linguagem do cinema de uma forma muito bem traduzida, né? Então, essa questão da mulher e da natureza, né? O mar também, o oceano, aquele final tão lindo, né? Quando ela fala, eu me vi ali, às vezes eu volto e sonho, eu ali pendurada, né? E não é como uma coisa mórbida, né? Tipo, um cadáver. Não, é uma entrega, né? Ela tá aquele silêncio do oceano profundo, né? Para ela é como se fosse mesmo uma plenitude ali de existir, né? De estar ali integrada com aquele ambiente todo. Então, achei isso Você me maravilhoso. lembra aquela sensação oceânica, né? E Bali, a gente Isso. vai falar sobre o bebê que ele não sabe a diferença entre dentro e fora d'água, né? Porque o mundo é água, então ele não consegue saber dessa diferença, ele está tomado por aquilo. E realmente essa cena em que ela está presa ali, é muito legal que você me remeteu a isso, né? Dessa natureza, desse desbravamento, desse tomar por si como objeto aquilo, né? Enquanto a mulher pode se desbravar. E esse lugar ainda é muito proibido para a mulher, né? É muito da mulher que... Vamos pegar das meninas que começam a se masturbar na adolescência e são absurdamente reprimidas nisso. Enquanto para o homem é uma conversa. O menino está no banheiro faz 3 horas. E todo mundo ri disso. Então, uma liberdade de pertencimento, e eu acho esse traço que a diretora traz, de colocar justamente no lugar de a povos primitivos, essa selvageria que o sexo traz, que acontece entre 4 paredes, do poder ser o que eu quiser ser ali dentro, de poder ser outras coisas, a cena, e vamos lembrar do teatro, onde tem a representação do Barba Azul, um conto que justamente é falar do casamento, do Felizes para Sempre, que é um pesadelo matrimonial, onde esse homem vai matando essas mulheres, e na cena que ele pega o machado, né, e vai até essa mulher e tira ali, não a cabeça, mas talvez que para ele era onde ela mais pensava, porque uma mulher calada, bom, como ela disse, é um animal de estimação, mas ela é muita coisa quando ela senta naquele piano. Toca uma música para mim, ele fala, e ela não quer tocar. Quando eu peço para fazer para mim, ela não quer. A dor dele não era do amor, era quando eu quero que ela faça para mim, ela não faz. É pro outro. Ele cortou a cabeça dela naquele momento, só que ele não conseguiu calar ainda assim, porque o desejo não passa por ele. Né? Como se eu tirar a corda vocal, se eu fizer essa mulher parar de pensar, se eu ainda assim circula e escorre a pulsão que pulsa, e pulsa no piano, e pulsa no corpo, e pulsa no desejo, que é o assustador do não é possível conter isso. Eu acho que das questões do feminicídio, aí a gente pensa a destruição da natureza, né, da devastação da natureza, que não dá para calar. Quanto mais você mata a natureza, mais a natureza devolve.
E quando o homem mata uma mulher tentando, de alguma forma, geralmente se suicida depois ou não, né? Mas nesse ato de você não é minha, não é de ninguém, esse lugar de não ser desejado não cabe, né? E nesse momento, assim como Barba Azul, e é interessante que os povos selvagens não suportam, e acho que ali tem uma distinção do intelecto, né? Que coloca assim como nós entendemos isso, é um teatro, mas esse selvagem que vai e defende, ainda que fosse um teatro, que é o selvagem que está ali brincando na árvore, todo mundo nu, e um dando em cima do outro, uma liberdade de corpos, né, sem essa restrição moral, essa hipocrisia moral do controle, do domínio a favor dos homens, tanto que a mulher fala, né, na primeira cena ela é um objeto é um bicho de estimação, na cena que as maiores estão conversando na árvore, a tua mulher está fora faz tempo, você também tem que sentir alguma coisa, você não está fazendo nada de errado, tem uma autorização, né, do prazer, tem uma autorização do encontro, e esses selvagens são aqueles que conseguem enxergar algo para além do que está sendo representado. Né, numa cena um tanto cômica ali, mas que onde está a sabedoria, né? Por onde passa isso? E Viu, a moeda de Gabriela? troca, quem tá? A Cláudia? Oi, eu só queria puxar aí um pouco a sua fala lá pro começo do filme. Quando ela fala, não, meu pai, eu sou muda, mas eu falo muito. Eu falo comigo mesma, e meu pai diz que é um dom, né? E na sequência ela fala assim, ele diz que se eu parar de respirar, eu morro. Eu não sei se isso foi uma coisa da tradução, mas não ficou claro para mim. Essa frase, se eu parar de respirar, eu morro. Não, pelo que eu Vocês entendi, lembram? é como assim, se ela tivesse, se ela quisesse um dia parar, porque se a gente quiser parar de respirar, a gente não consegue, né? Uhum. Então, se ela, como isso, ela consegue segurar a fala, então se um dia ela quiser morrer, ela para de respirar e morre, né? De tão forte que ela é, entendeu? Sim. Nesse sentido, eu não me recordo da frase exatamente, mas é nesse primeiro momento que ela tá contando dela, né? Como que ela parou de Isso, quando falar e ela tudo fala que ela mais. perdeu a voz aos Sim, 6 anos, mas que ela não se sente muda, sim. porque ela fala muito, mas ela fala com ela mesma, né? Então, que tem muito barulho ali, enfim, que tem vida. Só não tem vida dela para fora, mas dela para dentro tem. E aí o pai diz que isso é um dom, mas que é um dom ruim, e que se ela parar de respirar, ela morre. Acho que talvez, bom, você falando agora, isso, gente, é uma interpretação muito a partir de uma escuta. Vamos brincar aqui de como se fosse uma discussão de caso, né? Mas o que me atravessa quando fala disso, eu me lembro de uma paciente que ela tinha crises de asmas muito sérias, muito sérias. E já na clínica teve de ter que pegar bombinha e quase desmaiar e tudo mais. E aí eu fui pesquisar sobre, e aí eu entendi que a asma não é uma incapacidade de puxar o ar, é incapacidade de soltar o ar. E se sufoca por não poder soltar. E me recordei disso quando você fala, se você quiser, né, se você parar de respirar, você morre. É porque é sufocante alguém que não pode falar. Tá preso dentro de si. E ela diz, mas eu não me sinto muda, porque eu falo. E ela encontrou uma maneira de, por outro caminho, dar voz a si. Tanto que na praia, parece que ela tá sufocada. Quando ela, aquela praia enorme, ela, aquele espartilho, e sem o piano dela. Tipo, eu vou morrer. Eu vou morrer não porque eu não consigo puxar o ar, porque ela tem muito barulho em volta dela, não é que ela não consegue respirar, ela não consegue expirar. E me ocorre isso, que talvez se a gente traduzisse, né, se você parar de expirar, você morre. Talvez sim, pela força que ela tem ela consegue segurar a ponto de, mas ela não consegue morrer, porque ela tenta. Mas ela tem muita pulsão de vida. Ela tem muita vida quando ela fala assim, meu desejo não quis. E aí eu solto aquilo que tá me prendendo. E eu acho legal, porque aquele piano é a vida dela. É o piano. Quando ela joga o piano no mar, ela pode ter outros pianos. Não é o piano, a vida dela é ela. Não importa em qual piano ela toque. Com dedos dela ou prótese. Aquele piano não é a vida dela. E naquele momento parece que é, né? Na praia. É a única coisa que resta. Então me ocorre um tanto de talvez não respirar, mas da impossibilidade, se você parar de falar, nesse dom ruim que você tem, mas se você não encontrar formas disso, você morre. O silenciamento mata. Né? É muito comum nos casos de relacionamentos abusivos,
A gente escutar na clínica as mulheres dizendo: o silêncio dele me mata. Parece que eu vou morrer. Porque quando ele não fala, ele me cala também, porque eu tô falando com ele e o cara simplesmente não responde. E eu tô falando sozinha, ou seja, não tem um receptor para aquilo que eu falo, isso me mata. Né? Tinha paciente que falava assim, cara, me bate, mas pelo menos eu posso te denunciar, eu posso ir embora, fazer alguma coisa. Não me deixa nesse silêncio, não ser ouvida, não ser escutada. E é linda a cena que ela tá com a filha e toca, e a filha dança, ou seja, ela entrega para a natureza, ela entrega para alguém. Então, não sei se para vocês faz sentido isso, né? Acho que desde o não poder falar e ao mesmo tempo de morrer com algo que aprendia, que era essa prótese que é o piano, mas que ela pode circular em outros. Não é aquele piano que a faz viva, é ela que se faz. É o desejo dela que circula. É, tem uma cena também que ela faz, ela toca no móvel da cozinha e ele fala, ela tá louca. Sabe que ela tem, além de muda, ela tem algum outro problema? Porque não sai som dali. Mas talvez ela não precisa ouvir o som, ela precisa estar em movimento, é pulsão. Pulsão do fazer, a pulsão da analidade, da produção. Ainda que não saia som, ela precisa fazer. E aí isso tem que ver com ela, não com o piano. Ela é o próprio piano, né? Eu acho que talvez seja ali o corte do dedo e a retirada da tecla, né? Ela é o piano que usa de artifício, tanto que a voz dela volta. Então, não sei, o que vocês pensam disso, gente? Faz sentido, Cláudio, para você? Total, inclusive ela entrega o piano no fim, né? Exato. Ela desiste do piano porque ela não precisa mais dele, né? Ela é o instrumento, não é o piano, Exatamente. né? Ela desiste desse piano. Sim, Ela não sim. desiste do piano, né? Ela é o É, próprio mas eu piano. falo que Ela não eu falo precisa que mais do Não, circula. piano. não é que eu ia trazer essa provocação que a gente ainda não falou sobre o piano. Quando eu penso um filme, a primeira coisa é que título é esse que se apresenta, né? Então, do que eu estou falando? E eu ainda não sei do que eu estou falando, porque tem o piano. O que é a representação desse piano nesse filme, né? O que é a representação desse piano para esta mulher? Porque eu fico pensando, Ótimo. o piano, por causa do piano, por onde passa o piano é uma personagem que fica abandonada Sim. naquela praia, que também tem um buraco para que aquela mão entre e tem aquele dedilhar. Tem muitas cenas que Que os se dialogam. selvagens tocam e a mina grita, né? Estão mexendo no seu piano, é quase o corpo É dela, né? isso, o que é isso, Uhum. né? E ao mesmo tempo é muito engraçado a gente, nossa, também, para variar, né, Marcelo, daria para ficar 2 horas aqui falando. Tem essa filha, que é uma mulher interessantíssima, essa menina, né? Que tem uma força, ela tem uma coisa que ela não corresponde àquilo que se espera dela. É meio eu, assim, né? Tipo, tá dizendo foda-se para todo mundo, se esfregando ali na árvore, né? E eu gosto de quando você diz que na hora que ela se esfrega na árvore e ela é castrada, é aí que ela é, porque na verdade ela sente como filha alguma coisa de ver aquela mãe ali, ela não entende. Primeiro, por que que eu estou dentro da casa? Por que que agora eu não estou mais dentro da casa? Por que que agora tem uma coisa a mais e vejo esse corpo aí num lugar que não está? Afinal de contas, ela não toca o tempo todo. Tem as percepções de todo mundo de que Sim, alguma sim. coisa acontece, porque enquanto ela não toca, ela faz outra coisa. Então, os silêncios, para mim que ouço, também me dizem muita coisa, Opa, se não mais, né? né? Se Então, não esse mais, piano, acredito. ele vai, ele volta e ele é assassinado, assim. Então, tem esse pai, né? A minha impressão é que ela é filha de um não casamento, né? Porque tem duas contações de história sobre o pai. Tem a menina fantasiando dos Pirineus, e fico pensando, esse Pirineu e esse lugar são antíteses de espaços geográficos, né? Tem o amor nos Pirineus e essa coisa aqui Esse não, desamor, né? nesse lodo, né? Nesse lugar cheio de lama, assim. E, hum, e é até engraçado que ela fala, tem um trovão, tem um corte, né, que ela tá falando, e pega fogo, um raio cai. E a mãe vai para a janela na chuva, e a primeira impressão como espectador, ela vai pensar neste cara, não, ela vai pensar no piano que tá lá na praia pegando a chuva, né? E é aí que você entende que é uma invenção da menina. E depois ela Uhum. conta, ele era meu professor, nananã, e para. Então me faz acreditar que a menina seja filha
também de um não, como é que a palavra, olha a resistência aí, não é moralmente, ai gente, Não é de uma relação fora de um é casamento, bastarda, é talvez. uma bastarda, Mas digamos sabe assim. que eu pensei, faz o sentido que você está falando, mas para mim, o meu devaneio que eu fiquei pensando, não tem como psicanálise não pensar na história. Cadê a mãe dessa mulher? Que não aparece em momento algum a mãe. Mas que casa era aquela que ela estava antes de partir? Que era Uma uma casa. casa bem, Então, bem exato. Eu pensei numa organizada, uma mãe, casa eu pensei familiar. numa relação de amor. Eu acho que ela nasce de uma relação de amor, por isso que ela é capaz de encontrar o amor. O piano é uma relação de amor. E que presa a ele, assim como ela estava presa a princípio ao Jorge por uma não opção, eu tô tocando aqui porque você me obriga, o único jeito que eu tenho a minha vida é estando obrigada nessa relação, quando ele a libera, ela deseja voltar, e aí o piano não faz mais vez. Ela Ela não não vai pelo toca mais piano, o piano. Ela não toca mais o piano quando o e piano ela, é ela, se- ela se tudo. toca, então ela se permite ser tocada. Para mim, o corpo dela e o piano estão muito misturados. Quando ela arranca a tecla e diz aqui está o meu coração, para mim é literalmente coração. E o cara Né? destrói ela porque ela dá o coração, né? Assim, e ele Exato, entende que é dela, e ele entende que é dela, assim. Eu gosto da relação dos dois, assim. Acho que ele salva ela e acho que esse salva. cara que Eles se arranca esse salvam. dedo naquela hora do estupro, porque tem duas tentativas de estupro, né? Sim. Uma na floresta ali, que seria um fazer amor normal ali. Se alguém chega, não, a gente vai se arrumar aqui. E a hora que ela tá fodida e ele sobe nela e ela abre os olhos. E ele fala: eu ouvi aqui que Isso, essa cena ótima que você lembrou. você É. tinha que levar ela embora. Então tem alguma coisa ali de uma neurose, de uma culpa, de sentimentos Uhum. que não são possíveis, como no último filme que a gente viu, o ato de matar daquele cara. Como é que eu entendo isso tudo que eu fiz? Né? Sem poder entender, porque o fora não entende. Fora não se fala sobre isso. Eu preciso corresponder também ao que se espera de mim, que é esse masculino que detona. Não, não importa o que eu faça, eu não mantenho. E aí é uma frustração de ele vai ter que arrancar quantos pedaços dela. E aí parece que ele não quer mais uma mulher tão faltante assim, né? Leva ela embora. Porque É ela não porque não é fala sobre ela, é sobre a competição com o cara. Porque se o com cara toda, fosse embora, sim, ele aceita até que não fosse tocado. Porque se esse cara vai embora e ela fica ali, e se ele se cede, se ele tivesse cedido a deixar passar a mão na bunda, no cu, né? Porque na verdade é o toque proibido para ele também. Ela, exatamente, ela além de exatamente. fazer tudo errado, tudo fora do que se pode, ela ainda quer tocar onde não pode, literalmente no proibido. Se ele tivesse aceitado, talvez eles tivessem conseguido. Eu Uhum, acho que foi, uhum. foi a saída dela, assim, para voltar aqui, né? Ele é que não consegue. Eu acho que o problema do filme é que os homens não estão se entendendo até hoje, assim, Sem né? dúvida. É um filme que fala sobre a mulher, mas é a mulher a partir dessa relação, porque ela chega falando, eu falo muito, eu não tô calada, o pai fala que eu ruim, mas eu encontrei um caminho. Ela tá resolvida, ela encontrou um caminho. A merda é que o homem coloca ela num casamento, que ela é obrigada a ser casada numa época dessa. Prefiro dormir na praia do que ir com vocês nesse bote, né? Exato. Então, assim, ela tá Apresentado muito masculino. resolvida do que ela quer. Quando ela diz, a menina fala, ela mandou jogar o piano, ela sabe o que ela quer. Todo o tempo ela sabe o que ela quer. E Gabi, Oi, Marcelo. opa, desculpa interromper, é porque eu pensei naquela cena da amputação do dedo como uma atitude intempestiva, digamos assim, porque ela já tinha dado esse dedo, digamos assim, né? Quando ela entrega a tecla, esse é o pedaço dela que ela arranca e que ela Sim, deixa ativamente, ou seja, quando esse sujeito amputa aquele dedo, ela já está adiantada em relação a isso, porque ela já tinha dado aquilo que o dedo toca e que de fato significa algo, né? Porque ela fala através do piano, então aquela tecla é uma, digamos assim, uma autotomia, né? Arrancar um pedaço do próprio corpo, sim. deixar para trás, já é uma amputação voluntária, então não é o outro que arranca, ou seja, o homem não consegue, nessa violência simbólica, calar, digamos assim, né? Porque o corpo semiótico já foi entregue naquela tecla ali. Não sei, fiz uma Uhum. interpretação por aí. Sim, Depois tem outras coisas para trazer, mas eu queria disparar isso também junto com a Ana aqui. sim, para mim Tanto faz que ela sentido, uma nem vez que. sofre tanto Cláudio. na perda do dedo, mas na perda da tecla.
Ela fica em Ela não choque. Pra mim, mostra aquela cena que tanto ela abre o sofrimento olho, na perda do dedo. Quando ela dá a tecla, ela já não precisa mais do piano. esse é o Ela já ponto. O tá, corpo não, dela, são amputações diferentes. E assim, é, Marcelo, por um momento eu também pensei, foi intempestivo. Mas depois eu penso, não, porque ele fala, quando ele manda o dedo pro cara, aí eu falo, não, ele tá escolhendo. Aí já passou o calor, já não, eu não baixou, acho que foi um momento de ódio, não. Foi e, muito porque ele e poderia. ele E ele fala, Desculpa. vou cortar mais um, e mais um, e mais um. É o contrário da tecla. A tecla, quando o cara troca, tem uma troca. Eu gostaria disso com você. A gente pode trocar, né? Até que chegue o amor, né? Ele diz, se você não Ele gosta dá de um mim, lugar para ela de escolha. Ela poderia dizer não, escolhe. não E quero. ele fala, não fique se você não me quiser. Ele também não quer ser usado, né? Então eu acho que tem uma coisa. O outro fala, se seguir isso daqui, eu tiro mais um. Não é a tecla, é o dedo, sacou? Ao invés de eu te dar a tecla e te devolver aquilo que você ama, o seu inteiro, eu vou te devolver por partes a sua Mas, totalidade. mas o O que eu outro estava vai querendo te. Acho, dizer, Ana, eu Não, estava eu querendo. concordo também com o que você disse. Acho super que faz sentido, concordo com tudo. eu acho que eu também concordo com a Ana, foi um momento, talvez Marcela, ali, achei né, super intempestivo e bonita tudo a mais. sua desculpa, Gabi. Concordo super, Imagina. Marcela. Eu estou numa fase que eu estou concordando com tudo que seja representativo e simbólico, sabe? Porque não tem uma verdade, então eu acho que tudo Não. pode se somar e ficar bonito. Não, e vai passar, uma vez que a gente está falando através da nossa, né, da nossa rede associativa, então, ou seja, passando por mim essa interpretação, pela minha experiência, pela minha escuta, pela minha análise, e de cada um, e por isso talvez a gente encontre, né, um embate ou uma concordância, ou enfim. E é uma questão cultural, social, mas também singular, né? Mas eu acho também que não foi algo intempestivo, porque ah, ele começa tirando dela, do momento que ele diz, eu não vou levar o piano, pode ser cultural, não sabia o valor daquilo, mas era um cara inglês, ele sabia o que representava. E ela era uma pianista, ela não dedilhava, pianista. E ele tira desde o início, ele tira todo o corpo dela ali. E ele quer que ela transe com ele. Não tem corpo. Não tem por onde passar o gozo. Não tem corpo ali. E aí o cara leva, e aí ela pode começar a gozar com esse corpo, porque ela tá muito ligada. Quando ela entrega, eu concordo, Marcelo, quando ela se auto amputa, vamos por assim, é porque ela já não é mais o piano. Ela conseguiu nessa virada que eu acho que é o tornar-se mulher num caminho que, né, é constante, mas que a gente fala, por exemplo, quando tem um caso de uma histeria grave em que se procura aquela dúvida, sou homem ou sou mulher, porque eu procuro nesse lugar ser alguém e eu percebo que não é nisso. O falo circula. Ora é aqui, ora é ali, eu sou mulher sendo mãe profissional, escolhendo, querendo ser, querendo desejar, querendo eu desbravar o corpo de alguém, querendo ser desbravada. Nesse momento, eu já não preciso dessa prótese que me nomeia, que me representa. Eu me represento a mim mesma. E aí ela consegue tirar essa tecla sem dor. E nessa negociação de essa tecla é minha, não é minha, o seu corpo é meu, enquanto, né, até essa troca, como a Ana falou, eu acho que ele dá um lugar de escolha para ela, de dizer não. Nesse momento, ela já não precisa mais do piano para representá-la. Então, eu acho que o piano, talvez poderia chamar Ada, o filme. É ela, só que aí, no momento, eles se diferenciam e ela pode circular por outros pianos, porque ela por si. E aí vem uma violência muito grande, de uma amputação, que eu acho que talvez, como você disse, mas será que doeu? Óbvio, né? Tirando a questão literal da coisa, mas ela não precisava do dedo, ela tem que ter alguma coisa no lugar. É um vazio que precisa ser coberto de alguma forma, mas que não mais a caracteriza. Eu acho que o que ele faz é o que, sabe, a angústia da castração do homem, ela fica muito fálica naquele momento. Ela goza da maneira que ela quer, com quem ela quer, na hora que ela quer. E o coração dela tá em outro lugar. Aí que não sobra nada para ele. Não resta nada. Senão ele destruí-la, né? Destituí-la desse lugar. Não sei o que vocês pensam. O medo da Eu castração. deixa, vou deixar a Leila aqui, né, que ela está com a mão Isso, levantada, Leila, mas por só favor. para dizer assim, a questão da repetição do evento traumático, ou seja, esse sujeito ele reconhece que aquele dedo é fundamental, porque a mulher toca piano, é assim que ela fala, então ele castra nesse lugar, ou seja, eu vou te deixar calada por uma segunda vez, só que dessa vez é tarde, porque justamente através dessa transferência amorosa que ela fez lá com o George, ela é capaz de atravessar esse significante que é cobrado o tempo inteiro dela, ou seja, o marido, o cara que comprou ela, quer palavras, quer que ela fale, quer de algum modo se comunicar nesse registro significante.
o outro sujeito acolhe o ritmo, acolhe esse corpo semiótico, aquilo que não fala, mas que eroticamente se manifesta naquela cena de compartilhamento de um segredo, que é a cena dela tocando na praia e ele, a partir de então, absolutamente voluptuoso na sua escuta. Então, um quer escutar o seu ritmo, o outro exige um significante que ela não é capaz de dar naquele momento. Vamos, É disso que eu vamos disse que é tarde. usar o que você disse, achei ótimo, né? O corpo que não fala, e fala. A clínica com bebês aponta, gente, o corpo fala, a pulsão fala muito mais palavras, mas a questão é conseguir ouvir e escutar o que está sendo dito na ausência desse significante comum, desse signo. Então, quando o marido primeiro lá, né, fala para ela, fala, e ele exige dela, ele não é capaz. Tanto que aí, Ana, que você trouxe da neurose muito obsessiva, de ter que criar num delírio, eu escutei, porque ela falou daqui, porque ele não dá conta do não saber o que está sendo dito. Porque ele não dá Eu acho. conta desse corpo que tá dizendo algo que não no ritmo dele, ou na linguagem dele, ou do jeito dele, eu não dou conta disso, porque é enigmático demais para mim, né? Sim. Em psicanálise, eu acho que ele faz com ela o medo do que os meninos têm, né? Que é o medo da castração. Ele literalmente Exatamente. corta fora. Exatamente. E Ele estava sendo castrado, né, o tempo todo. transformar em nada, né? É uma Exatamente. tentativa de transformar um outro que não precisa de dedo, não precisa de voz, não precisa de olho, não precisa nem existir. Fica ali como o meu cachorro. Tem aquele cachorro também que aparece, o cachorro Isso, que ela dá abandonado. bronca, Nada é à toa nesse filme, né? Eu também fiquei pensando, tô tentando lembrar da cena do Nunca é, cachorro, mas gente. que ela Nunca fica é. dando bronca, ela bate, parece que ela coloca ele ali. Me deu a impressão que ela colocou o cachorro lá embaixo. E essa sensação que eu tive quando eu assisti. E aí, e ela começa a brigar, por que você se meteu aí? O que você tá fazendo aí? Como se assim, E, você quis e o cair. Aí ela tira e marido. faz carinho, fofinho. Sim. E o Isso é marido, ele terrível. assiste ao sexo, ele termina embaixo, ele começa assistindo na varanda e ele termina embaixo da casa, Exato. né? Ele termina que nem o Como o cachorro. cachorro, exatamente. Estando ali. Mas quando o cachorro me representa também um tanto, ele como esse passivo-agressivo, que a mulher sofre porque ela é colocada no lugar de louca, eu não te disse isso, então eu estou dando em cima de você, isso é com a sua cabeça, né? As mulheres no trabalho de assédio sofrem quando elas denunciam e não existe escuta, né? Ah, não, mas é o jeito, mas não sei o quê, é coisa da sua cabeça. Nesse lugar do homem que agride e depois deita mais meu amor, né? Eu quero você aqui, eu vou cortar o teu dedo para você ficar casada comigo, porque eu quero te oferecer o mundo. Tem uma cena que é bem clara disso, né? Que ele é extremamente agressivo, não sei se é depois do estupro, mas que ele depois abraça, né? E dá esse amor, contanto que você fique aqui contida, né? Exatamente como esse cachorro de estimação, em que eu bato, xingo, né? Assisto, mas depois eu venho, meu amorzinho, você é meu bebê, né? Você é meu lugar totalmente justificado, leigo. A gente vai continuar falando. Ah, oi. Eu queria olhar para aquela cena onde ele aparece nu, limpando o piano. Ali ele mostra a extrema vulnerabilidade que ele se encontra em relação a ela, porque o piano representa ela, né? E ela representa o piano. Como é que vocês viram aquela cena? Essa cena ela é bem bonita. Ele limpa com Uhum. a roupa. Ele limpa com a própria roupa. Na verdade, ele já cuida do piano antes. Quando o piano Uhum. chega na casa, ele pede para Tá alguém limpar o afinado. piano. E quando ela chega, ele pede para ter aulas. E quando ela chega, o piano está afinado. Não sei se vocês se lembram disso. A Sim, menina sim, que toca e ela, fala, ai, ela tá. fala que não vai dar aula. E ela tá no É, quintal, assim. Então, eu acho que sim, eu acho que ele tá entregue para uma paixão. Ele diz, eu penso em você. É tão lindo, gente. Quanto tempo ninguém me diz isso? Eu não como, eu não durmo pensando em você. exato. Ah, gente, Sabe o que estou eu acho linda procurando essa cena? namorada, hein, por favor, se tiver alguém muito interessante, É, tô querendo. Então, né, você me faz sofrer. Enfim, eu acho que ele é tomado por uma paixão e eu acho que essa cena é linda. Gostei de você ter trazido ela. essa cena é muito linda, porque ele vai, e ela sendo, o corpo dela sendo o piano, até esse momento, ele consegue afinar algo que, tudo bem, ele é um homem inglês, mas que talvez nunca teve um contato, e ele consegue entender o funcionamento, sem nunca ter tido contato. Porque, afinal, um piano é muito desafiador. É muito difícil. Um piano que ficou tomando chuva, sol, viajou, e ela se assusta porque ele está totalmente afinado. Então, quando ele toca o corpo dela na velocidade com que ele toca, no momento em que ele fala,
essa situação te faz uma prostituta e eu um vagabundo, e eu não quero, tipo, é assim, a gente perdeu o nosso nome. E eu quero Ele ser o não, Jorge e você a Ada, ele não né? toca piano, né? Ele não toca. Não, é assim, Eu fiquei pensando a frase, ela manda uma frase que ele não é capaz de ler. Ela manda escrito para ele: o meu coração é seu. Só que esse cara é analfabeto, ele não sabe ler. Então, essa cena dele tocar o piano, pensei isso agora, tocar, to play, né? É a única hora que ele play the piano, né? É a única hora que ele toca realmente o piano. mas eu também acho lindo que quando ele tá ali, e ele depois dessa cena que ele pede pra ficar nu com ela, que não basta o piano não tá dando conta. Essa linguagem que eles se encontram, né? Que eles ficam em silêncio enquanto ela toca, eles não falam nada enquanto ela toca, e ele se comunica como se assim, eu preciso de mais, não tá, eu não tô dando conta disso. Só que eu acho lindo também que ele não quer aprender, óbvio, tem um lance dele ficar ali assistindo ela e tudo mais, mas assim, é o lugar dela, é dela. E ele não toma isso pra ele, esse piano é meu agora. Tanto que a hora que ele fala que ela pode ir embora, que ele não quer, ele fala assim, mas e as terras? Fala assim, eu estou devolvendo, porque não é meu. Esse corpo não é meu, não é posse minha. Eu não troco. E aí o amor entra. E é lógico que o amor tem formas subversivas de acontecer. O amor, né, é Ele subversivo. entende que não vai ser na porrada que ele vai conseguir, ao contrário do outro. Exato, Eu me lembrei agora dessa cena do piano. Tem um filme brasileiro chamado, não sei o que, de Eurídice, A Vida Secreta de Eurídice. É um filme que está na Globoplay, super legal, super interessante, mulheres dos anos 50 aqui no Brasil, Rio de Janeiro. E ela toca piano, é uma mulher de classe média aqui, e ela toca piano, só que o marido estupra ela, quando o tesão dele é completamente diferente uhum. dessa história, né? E A Vida Invisível de Eurídice é alguma coisa incrível esse filme, gente, porque é isso, a gente é violentada, e a gente não pode, eu não poderia falar com vocês, olha, eu fui estuprado ontem na minha lua de mel, porque isso é o normal, é dado como isso daí é o que é, né? Então a Uhum. gente, como mulher, a gente vai ficando tão nervosa, porque para o cara deve ter tido uma cena incrível de sexo no banheiro e para a mulher foi um estupro. E sempre que ela toca, o cara faz alguma coisa de invadir esse corpo de uma forma que não foi como ele fez, né? Ele É, quando ele respeita. pede, agora vai ficando cada vez mais claro, a gente pensa nessa interpretação, uma tecla para uma roupa, 10 teclas pelo vestido. Então ela se despe, despe, vai tirando a sua roupa, à medida em que ela tira da tecla. Então ela é esse corpo. O piano, quando você diz o que é o piano é ela. Ela é. É Que vai ela. para lá, vai Só que para aí cá, ela é jogada. pode. Exato, aí é invadida pelos selvagens e é desprezada pelo marido. E no momento que ele chega com o machado, acho que a primeira machadada é no piano, se eu não me engano. Ele bate em várias coisas na casa. E uma Ele delas é o piano, e aí ele vai. a primeira machadada é no livro que ela está lendo. Ele tira o canto Isso, do é que ela livro. é. E ela se afasta. É, E de novo, olha que representativo, uma mulher lendo, lendo, que não é. fala o que que passa na cabeça dela. Ela E eu tem acho que um o mundo interno, fantástico né? Ela tem é, coisas é dentro. esse, o domínio e o sofrimento daquele que tende a querer dominar o outro numa relação, que não é de amor, é de controle, é que eu posso controlar tudo, mas eu não controlo o pensamento. E aí eu Eu preciso fico, matar. Porque essa mulher sabe o pode que estar que do eu meu lado, deitada pensei? comigo, pensando um no outro, e isso é insuportável. Então, uma mulher que não fala, que não verbaliza, mas que toca, que se deita, que tem um corpo que eu não vejo, mas que tá ali fazendo coisas que eu não imaginei que fizesse, é muito, é muito. E ele precisa destruir. Eu vou tirar parte a parte até não sobrar nada. Já que eu não posso tirar sua voz e seu pensamento, eu vou tirar o que te resta. E ele vê que mesmo tirando o que resta, a única coisa que morre é o pensar. É o pensamento. Então ele pode tirar o corpo dela inteiro, ele não controla. Então ela fala aqui pra mim. O pensamento dela, por mais que eu mate todas as partes do corpo dela, isso daqui ele não consegue. Então vai embora, porque isso aqui é insuportável para ele, né? O tamanho do pensamento do imaginário que está em outro lugar. Pessoal, queria chamar vocês para abrirem o microfone e perguntarem, porque a gente tem aqui mais 10, 15 minutos e depois vamos nos despedir da professora Gabriela. Então, eu sei que vocês assistiram o filme, ficaram com vontade de comentar também alguma coisa, de perguntar. Então, se juntem aqui a nós que falamos mais e vençam a timidez um pouquinho para conversar com a Gabi. E aí, porque, gente, não tem certo e errado aqui não, tá te devaneando. E se a gente assistir de novo, vem outra coisa depois.
e outra coisa e outra coisa. Diga, Então, querido. já que ninguém abre o microfone, deixa eu te fazer uma pergunta. Você começou a tua fala afirmando que tem uma palavra, tem um significante importante aí para pensar o filme, que é reconhecimento. Reconhecimento em vários sentidos, eu imagino, porque tem o reconhecimento de um novo terreno, que é um novo terreno subjetivo também, né? Acho que o filme colocando justamente, situando a história nesse espaço mítico ali, né? Assim, primitivo, ajuda a gente a pensar que também é um lugar de nascimento dessa nova subjetividade, e por isso é um lugar talvez ligado à infância, uma infância do mundo até, eu diria, né? Essa coisa do mar, de pensar o ritmo das coisas, a temporalidade das coisas. Agora, tem a questão do reconhecimento no sentido da infância, porque essa mulher vem de um trauma que foi, enfim, convertido num sintoma histérico, como você começou falando também. Quer dizer, ela traz isso para o corpo, ela fica sem voz, mas sem essa voz significante, por outro lado, tem outras vozes em jogo ali, né? De qualquer modo, assim, os homens não reconhecem as mulheres, como não reconhecem os indígenas e como não reconhecem as crianças. Tem uma questão Uhum. de reconhecimento nesse lugar aí também, ou seja, talvez o mais desestruturante nem seja o evento em si, a violência sofrida, de algum modo, isso a gente intui, mas a falta de reconhecimento. Para o neurótico, o grande outro não existe. Neurótico obsessivo. Vamos pensar o homem como o grande outro não pode existir. Esse outro que detém algo que eu não sei. E aí o que o obsessivo faz é liquidar a existência desse outro, né? E ele é tudo. Eu acho que quando você fala ótima, forma ótima, o homem não reconhece a criança. Cara, que lida com criança é nítido, né? A angústia dos pais dizer assim, mas ele não entende nada. Não, o bebê entende o que está acontecendo. Eu acho que não, para. Como assim ele entende? É um bebê. Porque é muito reprimido e recalcado a posição desse homem de dependência e de imaginar que tem lugares infantis nele que ele tem, né, não dá conta. Da natureza, do domínio dessa natureza, né? E vamos, a mãe natureza, olha que engraçado, né? A mãe natureza, eu destruo a mãe natureza. Né? A mamãe que me coloca no lugarzinho de rei, eu sou o rei de tudo isso, mas eu sou o rei. A mamãe me serve também. E a destruição da mulher. Então, quando eu penso em reconhecimento aí, fazendo, né, uma questão do dia 8, a... nossa, viajei aqui agora, mas imaginei o 8 deitado no infinito da mulher, desse infinito da mulher, cara, que assim, tipo, a gente é muito foda, sabe? E não é por causa de um falo, né? Não é por causa desse lugar. Mas essa infinitude que assusta e assombra, inclusive nós mulheres. Porque a gente está tentando achar um contorno que dê algum lugar, e, cara, o que que eu sou? Como é ser mãe, como é ser esposa, como é ser a culpa é minha, o que que eu fiz, a responsabilidade. Mas um reconhecer de existência, vou lá no básico, no primeiro, no primitivo. Existência, a terra que existe. A existência é, de valor. O valor que há. O valor que há na mulher. Por isso que me irrita esse negócio de homenagem à mulher. Entendeu? Mas o cacete, é reconhecimento, reconhecimento de uma luta, de um lugar, de uma existência. A mulher, apesar de Lacan dizer que a mulher não existe, é justamente a mulher existe num lugar que o homem não dá conta. E que a própria mulher, nós crescemos numa sociedade que a gente também está aprendendo a dar conta. A mulher não existe, é o sentido de, a mulher é um eterno vira-ser, ela está tornando-se. Não tem um lugar, a mulher é isso, e ponto. Que nesse caso a mulher é uma coisa na praia. Mas ela ainda não dormiu com você, as outras mulheres perguntam. Ela ainda não se satisfez? Ela ainda não entregou o corpo dela? Que estranho. Será que tem algum problema? Porque esse é o lugar da mulher. E acabou. Então, o reconhecimento e do pavor do homem, né? Desse homem bem, assim, né? Do reconhecimento desse outro que aponta uma falta nele. Quando ela não transa com ele, quando ela não o ama, ele fica desesperado, porque ele tá com um buraco dentro dele. Ele causa no outro que ele tá. Ele tá castrado. Ela não se interessa pelo pênis ereto dele, ou pelas coisas que ele tem, pelas terras e tal. Ela não se interessa por isso. Ela se interessa por aquele que deu um espaço onde ela pôde desbravar, onde ela pôde se descobrir, onde ela pode ser ouvida. Então, eu acho que é um reconhecimento da existência de algo que está além do plano cartesiano, das coisas
sabe, determinadas do homem do cogito para esse homem do será que? O que que ela está querendo me dizer? Eu não te entendo, mas eu vou te escutar. Esse cara selvagem, analfabeto, senta ali, ouve ela tocar e se permite ser tomado por aquilo que ele não sabe o que é. Tanto que começa como uma relação, talvez a única que ele sabia de troca, violência, e vai chegando no amor que ele fala assim: então eu não tô conseguindo comer, não tô conseguindo dormir, eu não sei o que é isso. Mas sai daqui, porque desse jeito eu não quero mais. A queda, vamos pensar, né, a psicanálise como essa queda, né, a terceira grande frustração da humanidade, né, depois de Darwin, então, que é o homem não é dono de si, a gente tem uma coisa que nos toma. E, que homem que vai suportar algo que o tome, senão ele mesmo, o seu pensamento? E essa mulher que senta num piano e toca durante horas, e o corpo dela dança em cima do piano. Então, eu acho que é um reconhecimento de existência. E que eu acho que esse dia 8 é triste, porque, né, mostra ainda o quanto não há, né, inclusive das mulheres consigo mesmas, né, de poder estar nesse lugar de eu não sei o que é isso, né, eu tô aqui. Helena e Ana, além que vocês acham? É, bem, voltando umas coisinhas, são muitas coisas, é uma explosão, assim, mas me veio muito um sentimento disso. Achei interessante que você começou falando, né, que tá com filha pequena e não sei o quê, e para mim veio muito essa sensação. Minha filha já está com uns 6 anos agora, mas e eu fiquei pensando, não sei, me veio muito essa sensação do parto, né? Parece que já essa chegada dela numa praia, parecia que já era um parto, assim, né, esse chegar tão violento, né, essa ruptura, assim, me lembrou um outro filme, que depois eu falei, nossa, eu vou falar pro pessoal também desse outro filme, até porque, desculpa, que quero rever, né? Além da Vida Invisível, né, acho que é Eurídice Guzmão, se eu não me engano. Mas um que me veio é o Perfume, acho que é Perfume o nome, né, que é de um serial killer, uma coisa assim, um cara que ele tem essa obsessão com os cheiros, né, com perfume, e foi uma das cenas de parto que eu achei mais loucas, assim, sem querer dar spoiler, mas que não é tão. Mas, assim, é da coisa do. Porque, né, a gente sempre vê aquele parto, enfim, parto zoado de cinema, né? Zoado de várias formas, estereotipado, mas e lá é um parto assim, a mulher tá na feira vendendo peixe, e, tipo, plá, sai o bebê, ela puxa pro canto da barraca, e eu olhei e falei, cara, e me remeteu a isso, assim, dessa coisa tão crua dela chegando na praia, falar, caramba, eu nunca pensei realmente, né, naquela época, como que seria alguém chegar numa terra, e realmente, o piano, ele chega de um lugar, ele chega de um porto, ele vai subir a serra, vai custar muito trabalho de muita gente, né, fodida que está ali escravizada, tal. E esse parto também foi muito isso, assim, falar, caramba, realmente, nem todo mundo sabia o que que era parir, né? Assim, as mulheres eram basicamente estupradas e nasciam essas crianças. Muita mulher não sabia nem o que estava acontecendo no corpo dela. Então eu ficava imaginando assim, de repente você engorda, né? Mulheres que viviam. A minha sogra fala que a mãe dela não sabia. De repente ela parou de menstruar e falou: então, estranho. E ela falou: então, você está grávida. Cara, se ela não sabia isso, é porque ela não sabia o que que era, o que gerava um bebê. Então ela foi estuprada, né? Isso não faz tanto tempo. Então você imagina naquela época o que que eram as relações. Uma pessoa isolada numa fazenda, quando tinha ainda essa rede de mulheres que se cuidavam, as bruxas se cuidando ali, tinha uma forma de comunicação, mas muitas vezes elas eram isoladas, né? Numa fazenda, se casava, era uma posse, passava a ser, deixava de ser do pai, passava a ser do marido, e talvez não tinha acesso a essa informação. Então, para mim, não sei, eu fiz esse vínculo selvagem na minha cabeça, essa cena da praia com essa cena do parto cru, assim, né, da mulher parindo ali no meio de uma feira de peixe, e tá, né, deixa ali o bebê ainda tá no cordão, arrasta para debaixo da barraca e continua limpando o peixe para vender, né? Que para mim foi uma cena, foi muito, foi assim, eu olhei quando eu falei, caraca, realmente, parto, né? Quantos, e para mim é muito importante o parto, assim, eu realmente acho que a forma como a gente chega ao mundo muda o mundo, assim. Mas então
Daí viajei. Mas e fiquei pensando também em como toda essa relação, né, então esse isolamento dessa mulher, e eu fiquei me questionando enquanto eu assisti o filme, porque eu pensava assim, caraca, nossa, essa mulher ela chega e ela não é obrigada, né? Porque nessa época, com certeza, tipo, não tinha toda essa aceitação, não, no seu tempo. Ah, posso dar um beijo de boa noite? Não, era tipo, não, vem aqui pro quarto que a tua obrigação é me satisfazer, entendeu? Você casou comigo. Não tem essa de, não, ela não tá preparada ainda, naquela época. Hoje em dia ainda, né? Muitas vezes. Mas naquela época, então eu falei, caraca, que mulher foda, assim, como ela assim, e por mais violenta que fosse a relação desse marido com ela, tem também isso que a igreja, né, toda essa coisa vai botando nele de ser um bom menino, né, então vai dando uma certa contida nesse impulso dele, né? Então eu fiquei pensando todo o tempo assim, eu ficava olhando, caramba, ela conseguiu se colocar ali. Não, eu não vou falar, eu não vou transar, né? Eu quero e eu ficava sempre pensando nisso. Porra, naquela época ela conseguia fazer isso, né? E desamparada, sem toda uma rede, né? Fora isso, a gente não sabe quem é a mãe, o pai é um cara que questionou, né? Se você um dia você conseguir, se você quiser morrer, você consegue fazer. Então, tudo isso foi uma coisa que foi me mexendo muito, assim, comigo, todas essas questões, assim. Era isso. De não saber, né? E quando a gente pensa nisso, realmente, a gente estava acostumado a ver mulheres parindo, né? Nascendo, como se isso fosse sabido. E ela ser mãe dessa menina, um monte de homens e protegê-la de alguma forma, né? Esse filme também é muito. Essa cena ele me chocou muito do nascimento do bebê, né? E a princípio, né? Se você não olha esse contexto, e, meu Deus, essa mãe deixou esse bebê aí para trabalhar. Como que é? O que é isso, afinal de contas, né? E talvez eu acho que ela renasce aos 6 anos, quando a voz dela começa a voltar como voz de mulher. Acho que a mulher, ela renasce, né? A orfandade que nos toma, independente de ter pais vivos ou não, em algum momento do tornar-se adulto, para a mulher tem uma implicação maior do que tornar-se mulher. Dessa menina que menstrua aos 11 anos, aí tem que parar, porque pode engravidar, né? Ela tem, aí todo mundo, agora você não pode mais brincar na rua com os outros meninos, você tem que estar com a perna fechada, porque teu corpo já é, os homens vão olhar pro teu corpo, né? Tem que usar sutiã, tem que esconder, tem que se proteger, porque se você for estuprada, eu também da sua saia. Então, todo um contexto ali de uma possibilidade, talvez quando você falou do nascimento, que me ocorre é esse, ela nasce, quando a voz dela vem, ela tem que passar por, nessas situações do encontro com o outro que a faz. É no encontro com o outro que a reconhece que a voz dela pode surgir desse lugar dos 6 anos, sabe se Deus que 6 anos, fim do Édipo, sei lá o que se passa ali, mas de um reconhecimento que faz com que ela possa existir, né? E o nascimento, e esses nascimentos que a mulher tem quando vira mãe, o nascimento quando ela, né, o renascimento quando o corpo dela se transforma drasticamente, o encontro, o luto e por aí vai, né, do quanto há um tornar-se constante, né? Não sei, me ocorre disso, mas muito legal essa colocação do nascimento. Ana, Helena, isso que você fala me lembra muito a Vera Iaconelli falando sobre os corpos gravídicos, né? Eu tive um grupo de uhum, 2 anos onde a gente passou por essa coisa do corpo gravídico, então a gente está falando de uma pré, um pré-lugar de mãe ainda, né? Então também não tem nomeado essa coisa como um bebê, a gente vai para um outro caminho. Mas eu vou tentar somar isso à questão do reconhecimento, que eu vou apostar antes no autorreconhecimento. Antes que o outro me reconheça, eu preciso me reconhecer. Por quê? Porque eu fico pensando essa filha nessa relação com essas outras mulheres desse lugar. A gente não vê esse lugar. Mas no teatro a gente vê que tem uma sociedade ali, tem outras crianças, tem uma outra estrutura. E tem mulheres duras que cuidam dessa menina. E essa menina, quando está na praia, ela diz: Eu não vou chamar ele de pai. Ela não quer esse masculino que ainda não se apresentou. Mas a gente não sabe também o que acontece enquanto ela está ali fazendo o cabelo,
sendo colocado o espartilho por essas outras mulheres que fazem a manutenção desse sistema exatamente, né? A gente não precisa, não são os homens o tempo todo que fazem a manutenção disso, porque isso dá trabalho, eles vão fazer outras coisas. Quem faz somos nós mesmas, né? Então, antes de que eu entenda que seja o outro que precisa me reconhecer, eu preciso me reconhecer, e eu acho que ela já chega ali reconhecida. Eu acho que é um filme onde ela marca a subjetividade dela o tempo todo. A personalidade, o que ela quer, o que ela não quer, nanana. E é isso, e perde o dedo ali inteiro e abre o olho com cara em cima dela e ela não entrega o terror. Eu acho que isso é que mexe comigo. A gente está numa sociedade do terror e do medo, né? Qualquer coisa me espanta. Ela não, ela está com o cara aqui, sem o dedo, o cara acabou de acabar com ela e eu estou aqui. Então, eu tentando amarrar um pouco o nosso encontro, eu acho que eu vou botar a palavra autorreconhecimento ao invés do Ótimo, ótimo. reconhecimento. É que eu Para não penso, porque eu desculpa, estou numa fase, eu, Ana, de não é o outro que vai me autorizar, não é o outro que vai me dizer que eu sou, não é o outro que, né, pode perfeito. gostar, pode não gostar, vou adorar que goste, mas se não gostar, ok, A entende? gente E demorei precisa do muito para outro, chegar né? até aqui. O outro, ele é necessário para a gente existir, né? Um bebê, se ficar 3 horas no canto sem um outro, ele Tá. morre. Mas chega um momento, na análise principalmente, que a gente tem que fazer uma travessia do e se o outro não vier? Eu preciso de pares, em alguma instância. Esse negócio de amor próprio, sem passar pelo amor com o outro, é a maior furada que existe. Não tem como, mas sabe aquele lance do onde não há amor, não te demores? Onde não há reconhecimento, não te demores, porque a gente pode escolher, né? Estar Inclusive, se só. eu- É como? sobre, não é sobre o estar só, não sou autossuficiente, pelo contrário, eu preciso Exato, muito exato. do outro, Mas mas eu nesse relação com o outro, que seja legal, não para que é, ele me controle, não para que ele me diga. exatamente. Cara, ela faz uma escolha que demanda a vida dela. Ela escolhe um outro onde ela existe. E esse, quando você falou pra mim, veio muito forte essa cena dela olhando pra ele assim, tipo assim, você pode me matar, mas você não pode me matar. É tipo isso. Você pode tirar todos os meus dedos, você pode me matar, mas você não me mata. A escolha é dela quando ela cai no mar. Então, se ela morre, a escolha é dela. Então, assim, você pode querer me matar, mas eu não morro aqui. Eu morro onde eu quiser. E aqui eu não quero. Então, eu acho que é nesse lugar do autorreconhecimento, e que para as mulheres é tão custoso, porque a gente encontra outras mulheres um olhar de julgamento, nos homens uma dominância, no olhar da mãe uma cobrança pelo que eu não fui, você tem que ser. Então, o que que é ser isso? E não que a gente não se demore, onde a gente está tentando ser algo para alguém, se encaixar para alguém, responder a uma demanda do outro, mas que a gente fique, ainda que isso custe muito, talvez, a destruição dessa filha, porque eu, como mãe, hoje, esse lugar, cara, até, né, aparece essa cena do, eu quero ser mulher, não quero ser sua mãe, mas a menina fala, você vai me deixar, você vai ficar, porque daqui você não vai passar, aqui sou eu, é meu corpo, não é mais seu. A gente se torna objeto dos nossos filhos. Eu sou um peitão enorme, minha filha tá na porta batendo aqui, que é peito, mamou o dia inteiro, né, que é peito. A gente se torna um objeto, e como é difícil voltar a ser mulher. Deixar esse lugar de objeto. E ser cobrada pelo marido, que deu sexo, e não sei o que. Não sei o quê. Então, não se demorar no lugar onde a gente está procurando o reconhecimento vindo do outro, e não alguém que olhe e fale, eu te reconheço aí onde você tá. Eu só tô aqui. É o que ele faz, ele senta. E ela pode ser fantástica na maneira dela dizer, na maneira dela existir. Ele só assiste. Então, é um outro que é o espelho que faz com que a gente se veja, não outro. Mas pera lá, tá muito pra cá. Sabe aquela cena da Barbie fantástica do filme? Se a mulher fala alto é porque. Não, é muito boa essa cena que a mulher se revolta, fala assim: se eu falo alto é porque eu sou histérica, se eu fico quieta é porque eu sou dramática, se eu trabalho muito eu tô abandonando minha família, se eu não quero trabalhar é porque eu sou preguiçosa e quero ser sustentada por homem. Se eu não ligo pro meu corpo é porque, meu Deus do céu, você vai ficar com esse corpo horrível, mas se eu quero me cuidar, nossa, mas se você fez tudo isso, 6 horas da minha academia, não tem jeito. Não, não tem um que eu acerte, não, não, não tem. Porque é esse outro que diz quem eu tenho que ser. Então, sim, o autorreconhecimento em lugares que é possível, em lugares que existe isso, né? Então, acho que essa cena do olho é você pode até me matar, mas você não vai me matar. E ela decide quando ela quer, e decide se ela quer, e ela opta por não, né? Porque ela já não é mais um objeto, o piano, ela é ela, e ela usa desse objeto. Ela já não é mais um objeto. Acho que a gente pode amarrar por aqui. Muito legal.
Bom, não quero muito mais do que te agradecer, assim, de coração, Ah, eu que agradeço. Foi pela muito bom. presença, por ter vindo falar com a gente. Acho que foi um encontro muito bonito, o pessoal se manifestou aqui no chat. Acho que vai render boas conversas. Acho que vocês podem procurar a professora Gabriela na qualidade de professora, ela é professora do IB, e vocês também podem procurá-la para algum tipo de aconselhamento, ou como psicanalista, ou como Ou com amiga amiga para também, gente. Vamos trocar conversar ideia, né? sobre as coisas do mundo? Tô aqui. Isso. Não, maravilha. Eu gostei muito, aprendi muito, gente, e não quero puxar mais nada, porque já foram muitos temas, né? Mas é só lembrando um poema do Murilo Mendes que eu acho lindo. A gente falou tanto de nascimento e possibilidades de renascimento, que é aquele versinho do ainda não estamos habituados para o mundo, nascer é muito comprido. A gente vai nascendo, né? É um pouco por aí. Bom, muito obrigado, gente. Foi muito legal. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Vamos nessa. Obrigada pelo convite. Obrigada, meninas, pela conversa. Foi muito gostoso. Aí vocês têm meu contato, vamos conversando. Acho muito boa essa troca. E, enfim, vamos por aí. Manda esse poema depois, Marcelo, no Mando grupo, sim. por favor. Vou mandar lá. Obrigada, viu, Tchau. gente? Obrigadão, Bom dia pra gente. gente. Ótimo Um fim de beijo semana. para Tchau. vocês também.